crise diminui o poder de compra, as oportunidades de emprego interferem de certa forma na subsistência humana. A crise existe onde ela está. Para esclarecer, aqui comigo, a professora em Ciências Econômicas da UFAL, Luciana Caetano. Luciana, muito obrigado mais uma vez. À disposição. Luciana, a crise mundial ou nacional, ela existe onde ela está? Na verdade, crise é o nome que se dá sempre que se depara com uma desaceleração da atividade econômica. Na verdade, houve uma crise de grande proporção em 2008, no mercado financeiro americano, e isso teve impacto na economia brasileira só no ano de 2009, por exemplo, mas em 2010 a economia brasileira já estava se recuperando e o PIB chega a crescer acima de 5% já naquele ano. E a gente consegue manter um ritmo de atividade econômica relativamente alto até 2013. E no caso brasileiro, a gente consegue isso porque o governo tinha explorado o mercado nacional com algumas políticas públicas que acabaram resultando numa redistribuição da renda, principalmente das camadas que estão na base da pirâmide social. Então isso, de um certo modo, ajudou a atenuar os efeitos de uma crise que acontece fora do país, mas que acabou, de algum modo, afetando a economia brasileira, assim como afetou também a economia europeia, a economia asiática. Mas o fato é que a gente conseguiu lidar bem com os efeitos da crise graças a políticas públicas que eram da perspectiva de redução de desigualdade social no Brasil. A partir de 2014, a gente tem, dada a disputa eleitoral, uma grande crise política. E aí sim, essa é a crise que se estabelece na economia brasileira, decorrente de uma crise política em que cria-se uma expectativa muito negativa junto à classe empresarial que acaba afetando os investimentos. E essa desaceleração na tomada de decisão para a realização de novos investimentos acabou resultando numa queda do nível de emprego, numa queda da renda, e aí um crescimento inclusive negativo da economia brasileira já em 2015 e com poucas perspectivas de retomada do crescimento agora em 2016. Então, esse é o cenário e essa é a leitura que eu faço acerca do que se chama de crise na economia brasileira. Senhora, quais foram, assim, fazendo um retrospecto sobre as crises enfrentadas pelo Brasil, quais foram os cenários de cada crise assim, que o Brasil enfrentou? Olha, isso é complicado, porque você teve, por exemplo, ao longo de muitas décadas, você teve muitos momentos de desaceleração e seria um livro. Você pegar, por exemplo, a década de 80, pegar a década de 90, então não daria para a gente resumir aqui e falar de todas as crises. Mas o que eu posso te afirmar é que a gente já teve na história da economia brasileira crises muito mais agudas do que a que a gente está enfrentando hoje. A exemplo do período de estagflação, a inflação que chegou a quase 2.000% no final da década de 80, entre o governo de José Sarney e Fernando Collor de Mello. Então foi uma crise de grande proporção, com uma dimensão jamais vista na história da economia brasileira. Claro que a gente teve uma desaceleração da economia que vai impactar, sobretudo porque a gente vinha numa fase áurea de estabilidade e de crescimento. Então na hora que você tem um recuo, obviamente que isso causa um impacto, principalmente para quem não conheceu a crise da década de 80, que chega até meados da década de 90. Mas essa não é a maior crise que já se viu na história. Já temos crises muito mais agudas na história econômica do Brasil. Quais são as raízes de uma crise? Você tem vários elementos, né? Essa, por exemplo, no meu entendimento, ela é mais uma crise de origem política do que de mercado internacional, do mercado financeiro internacional, como acontece em 2008. Mas você pode ter uma crise com elementos que surgem dentro do território nacional, como você pode ter uma crise cuja origem vem de fora, como por exemplo a crise dos tigres asiáticos, que na década de 90 acabou afetando a economia brasileira. Então você tem vários elementos, por exemplo a 1929, que é uma outra crise também que ela nasce no mercado internacional, mas que afeta também a economia brasileira. Então, normalmente, principalmente nos países subdesenvolvidos, a origem da crise ela é muito mais externa do que interna. Então, porém, como essas economias são frágeis, uma economia que se dá no cenário externo acaba impactando no mercado nacional e o desdobramento acaba gerando desemprego, levando às desigualdades.
e outros males sociais que a gente já conhece. O governo atual e o sistema político, ele gasta mal a arrecadação, contribuindo assim para a recessão. Hoje está sendo criado um clima de terror por parte da imprensa e outros. As duas coisas são verdadeiras, né? A imprensa, ela nunca foi neutra, ela não é neutra politicamente, ela nunca foi. Então, a imprensa tem uma posição política muito definida e ela trabalha na direção de ter no poder quem é conveniente para os seus lucros, obviamente. Agora, também é verdade que no Brasil, nas 3 esferas de governo, a gente tem um elevado grau de ineficiência, o que acaba comprometendo a qualidade dos bens e serviços que chegam à sociedade, e quem é mais penalizado é quem está na base da pirâmide, que depende muito mais dos bens e serviços públicos que são afetados pelo Estado, como saúde, educação, tudo mais, mas principalmente esses dois, né? Segurança, esses 3, aliás, segurança, educação e saúde, penso que são os pontos de maior fragilidade nas 3 esferas de governo, que afeta muito a população mais carente, porque não consegue comprar, por exemplo, bancar um plano de saúde, ou então colocar um filho numa universidade, numa faculdade particular, ou numa escola particular. Então, obviamente que quando você depende do Estado, se o produto é ruim, essa classe social é mais penalizada. Mas isso se deve, em grande parte, à dificuldade do governo de fiscalização, de monitoramento, de busca de maior eficiência. Essa é uma das fragilidades realmente que a gente vê no Estado, nas 3 esferas de governo. O índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, limita a inflação em 9,93%, onde a meta do governo é de 5,43%. Como fazer entender e chegar a este número ao trabalhador? Porque ele às vezes escuta tanto a empresa falar, a taxa de inflação é essa, X, ele fica meio, né, todo trabalhador, né, todo o público que entende essas informações. Tá, bom. Então primeiro vamos definir qual é a meta. A meta é 4,5%, com 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, a meta do governo é que a inflação não fique em até 4,5%, com a tolerância de 2 pontos para mais, que seria 6,5%, acho que ainda estaria na margem da meta, ou 2 para menos. Só que você tem vários índices de inflação, né? Um deles é o IPCA. E é importante que se entenda que qualquer índice de inflação, seja o IPCA ou qualquer outro, ele é apenas uma tentativa de aproximar a inflação da realidade de cada consumidor, de cada estado, de cada município. Mas cada estado vai ter uma inflação diferente, cada pessoa vai ser penalizada com uma inflação diferente, porque vai depender muito do teu padrão de consumo. Na verdade, você tem ali uma média ponderada de variação de preços. Cada índice é uma média ponderada de variação de preço, né, de uma cesta de produtos, que nunca vai pegar todos os produtos, nunca vai pegar todas as faixas de renda, porque existem produtos que são consumidos, por exemplo, na maioria, pela população de baixa renda, mas que a população de renda mais alta nem tem interesse. Ou então produtos que só são acessíveis a quem ganha 20 salários mínimos ou mais. Então, quando você tem um índice que ele contempla essa diversidade de produtos, obviamente isso não vai refletir a realidade individual, ela é apenas uma média em cima de um volume de produtos que são selecionados, considerando o peso que cada um tem nessa cesta média de consumo da população brasileira. Com uma realidade diferente, entre quem ganha o menor salário e quem ganha o salário mais alto, obviamente que o índice de inflação, sendo uma média ponderada, ela nunca vai refletir a realidade individual de cada pessoa na sociedade, mas de qualquer modo ela é uma aproximação. E ela é inclusive referência para reajuste de outras coisas, como contratos de aluguéis, como reajuste de preços de escola, de academia, enfim, de uma infinidade de coisas. Mas o índice de inflação ele tem essa função, servir de referência para reajuste de preços e ela também, inclusive, do reajuste dos salários, né? Então as pessoas normalmente se apropriam do índice de inflação para barganhar um reajuste salarial para que seja mantido o seu poder de compra. Luciana, como funciona a taxa Selic? A taxa Selic, ela é uma taxa que remunera os títulos da dívida pública. Então, o que acontece? Quanto mais for a necessidade do governo de pegar dinheiro emprestado da população, mais o governo eleva essa taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos da dívida pública.
E uma outra função também da taxa Selic, muito utilizada e explorada pelo governo, é a tentativa de controlar a inflação. Então, há um entendimento, embora não seja consenso, de que quanto mais alta a taxa de juros, mais o governo desestimula o consumo, que isso possa fazer a inflação recuar. Então, existem acaba tendo essas duas funções, a taxa Selic. Ela vem numa perspectiva do governo remunerar bem os títulos públicos para arrecadar mais, para pegar mais dinheiro emprestado da poupança privada, como também ela é um importante instrumento de controle inflacionário no Brasil. Mas isso não é consenso, algumas pessoas discordam, alguns economistas discordam da taxa Selic ser utilizada como instrumento de controle de inflação, porque também ele pode ter um efeito contrário, considerando que quando você aumenta muito a taxa Selic, você aumenta demais as outras taxas que são praticadas pelo mercado, e isso eleva o custo de investimento, que pode também ter um efeito contrário. Você diminui a oferta a partir do momento que o custo de produção fica muito alto. Mas, de qualquer modo, quando a inflação está alta, o governo tende a aumentar a taxa Selic para estimular o consumo e tentar fazer com que a inflação recue. Luciana, o problema de retração na China e na Europa pode trazer quais problemas para o Brasil? Olha, se as economias hoje estão globalizadas, as economias capitalistas, então, obviamente, quando você tem uma retração da atividade econômica em qualquer parte do mundo, isso vai, inevitavelmente, afetar todos os países que estão integrados. Então, como o Brasil hoje tem relações econômicas estreitas com a Europa e com a China, obviamente, uma retração da China, inevitavelmente, ela vai impactar sobre alguns setores da economia brasileira, principalmente os de exportação, como o aço, como o ferro, que, por exemplo, exporta para a China, ou então as carnes, enfim. Então, inevitavelmente, uma crise no mercado internacional, seja onde for, ela tende a afetar todos os demais países, dada essa integração econômica que há entre os países hoje. A taxa de desemprego atual é a maior comparada às outras crises? Você acredita nisso? Claro que não. Basta acessar o site do IBGE e você vai perceber que, ou do Ministério mesmo do Trabalho, mas principalmente do IBGE, você vai perceber que já houve no Brasil taxas de desemprego muito mais elevadas, por exemplo. Em 2002, final de 2002, a taxa de desemprego estava em 12,8%, era 12,7%. A nossa taxa de desemprego hoje está em torno de 8,6%, então ela é muito menor. E as pessoas se assustam com a taxa atual, porque em 2014 a gente estava com uma taxa de desemprego que não chegava a 100%. Então era uma taxa relativamente baixa. A questão é que ela cresceu muito, por quê? Porque houve um recuo da produção, houve um recuo do nível de investimento. Então se o investimento cai, o emprego também cai. Mas eu tenho a esperança de que já em meados de 2016 a economia brasileira volte a se recuperar e que em 2017 a gente esteja com o mesmo nível de emprego de 2014. Então há uma expectativa, eu tenho uma expectativa positiva com relação ao futuro. Até porque eu acho que os anos vão melhorando com relação à questão política. Obviamente que isso sempre atrapalha, mas chega um instante que todo mundo sente a necessidade de que as coisas andem. Então, quando isso acontece, a barca começa a andar. Tomara. Luciana, como é construído o PIB? O PIB corresponde ao conjunto de todos os bens e serviços que são produzidos na economia em um determinado exercício. Então, obviamente que você tem aí uma falha de mensuração por conta da informalidade, algumas atividades, muita renda que é gerada informalmente, muita produção que é realizada que não é contabilmente informada ao governo federal. No entanto, o PIB ele corresponde a isso, é o conjunto de bens e serviços que são produzidos e comercializados no país em um determinado instante, em um determinado exercício. Se não estivéssemos empresas como Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, BNDES, a crise seria pior? Como a má administração impacta na crise? Olha, não dá para afirmar que a ausência da Petrobras ou do Banco do Brasil, por exemplo, poderia aguçar a crise. Se você não tiver, até porque você vai ter outros países que nem têm jazidas desse minério e que não estão necessariamente em crise, porque o que você não tem, você compra de outros países. Isso não significa necessariamente que um país que não tenha uma exploração de jazidas de petróleo, ele vai estar sempre em crise, porque você pode apostar em fontes alternativas de energia para resolver esses problemas internos. No entanto, quando você tem a empresa, quando você não tem uma boa gestão sobre essa empresa, seja ela do mercado financeiro ou da produção de bens e serviços,
Obviamente que isso vai impactar negativamente sobre o orçamento do governo e o seu próprio desempenho. Por outro lado, eu tenho o entendimento de que os bancos de fomento, no caso da economia brasileira, eles sempre tiveram uma importância estratégica exatamente pela possibilidade de expandir o crédito. E o crédito ele é importante para a retomada de crescimento da economia. Então, num momento de crise, quando a coisa está feia, o governo altera a taxa de juros, subsidia algumas linhas de crédito. Isso certamente foi importante em vários momentos da economia brasileira para estimular o consumo e promover uma retomada de crescimento econômico. Luciana, a quem o Brasil deve e qual o volume dessas dívidas? Isso é quase impossível mensurar de quanto é, por exemplo, quais são os credores, porque um país ele vai ter credores nacionais, internacionais, pessoa física e pessoa jurídica. Então, tudo isso é dívida. Eu posso comprar um título do governo, eu sou credora do governo. Então, eu posso com 5 mil reais e vai ter alguém que vai pegar 5 milhões de reais e comprar títulos do governo. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser um residente nacional, pode ser um residente de outros países. Então, não dá para você identificar quais são os credores, para quem um país deve. O país deve para o mundo inteiro, normalmente. Por quê? Porque você, na hora que você faz um leilão para vender títulos, é quem queira comprar. Por outro lado, o governo também, além da venda de títulos, ele faz empréstimos internacionais a outros organismos internacionais. Então, obviamente que a relação de credores de qualquer país, seja o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha ou China, essa lista é longa. A nossa dívida estava em quase 3 trilhões até o final do ano passado, e ela deve estar em torno disso ainda. Você não tem um recuo muito grande, porque assim, você vai quitando a dívida, mas você vai fazendo novas dívidas. Você termina um empréstimo e você está fazendo outro. Então, a dívida de um país, a dívida pública de um país, ela é sempre rotativa. Você está pagando uma coisa e está fazendo novo endividamento, às vezes até para pagar a dívida anterior, e é assim que funciona. Não é só com o Brasil, em todo país capitalista hoje funciona desse modo. A dívida dos Estados Unidos, seja em valor absoluto ou em proporção ao PIB, é muito maior do que a nossa também. E um país devedor não significa exatamente que seja um país em crise, muito pelo contrário. Você pode ter um país que esteja fazendo uma boa gestão dessa dívida. A questão é como você está lidando com isso, com elementos como desvalorização cambial, taxa de juros, porque são duas variáveis importantes que podem alterar enormemente essa dívida. Taxa de câmbio, que normalmente essas dívidas, pelo menos com relação ao mercado externo, feita com o dólar. E o outro como é que se diz? A inflação é um outro elemento que é importante, e a taxa de juros, que é a taxa de remuneração desses títulos. Então, obviamente, são elementos que, quando eles sofrem uma grande variação, eles vão impactar diretamente sobre a crise. Mas ela não é pequena, o que não dá é para relacionar todos os credores que o Brasil tem hoje. Luciana, fica à vontade para fazer as considerações e algo que eu deixei de abordar aqui. Não, eu acho que a abordagem está completa, ou quase completa, mas uma mensagem que eu diria é que existe uma variável com a qual a gente não consegue trabalhar, que é a expectativa. E que no Brasil a crise política ela acaba produzindo um grau de pessimismo muito grande e alterando esse estado de expectativa dos investidores, e que isso é muito ruim. E que eu atribuo grande parte dessa crise que a economia está vivendo hoje exatamente a um grupo que aposta no quanto pior, melhor, por conta da vantagem política que consegue ver nisso. E que se a gente tivesse pessoas mais idôneas, mais comprometidas com o país, no grupo de oposição, talvez essa crise econômica não tivesse chegado no estágio que a gente percebe hoje. Então falta um pouco de responsabilidade, de compromisso, inclusive, de quem se coloca hoje como oposição, de construir um país melhor. E aí aposta no quanto pior melhor, não para que melhore, mas somente na perspectiva de mudar a posição, de ficar no poder para conseguir fazer uma carreira política. E isso a gente lamenta, porque quando você aposta no pior, todo mundo sai perdendo, principalmente quem está na base da pirâmide, que é assalariado, que quando perde esse emprego, começa a passar necessidade. Então, infelizmente, é assim que funciona. E, infelizmente, as questões políticas, as desavenças políticas, elas acabam tendo um peso muito grande sobre a dinâmica e o desempenho de uma economia. Luciana, muito obrigado por mais uma boa participação. Estamos aqui à sua disposição. E
com a imagem de Tiago Galvão e Elias Melo para o DNM Torno Novo